Paz do Senhor Jesus, povo amado e querido de Deus. Mais uma vez estou aqui na dispensação do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade do Senhor, trazendo uma mensagem de reflexão para a tua vida, para a minha vida. E que o Senhor esteja assim abrindo nossos corações e a nossa mente para receber a palavra dele e poder botar em prática tudo aquilo de bom que nós pudermos tirar de reflexão aqui dessa mensagem. Que nós possamos tomar como exemplo para não praticar coisas que o Senhor vai um dia requerer de nós também. Então que nós possamos refletir muitíssimo aqui nesse momento. Para meditarmos hoje, vamos estar lendo aí no livro de 1 Samuel, capítulo 2, meus amados irmãos, os versículos 29 e 30, que diz assim: Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão também tratados com desprezo. Olha, meus amados irmãos, que palavra dura, mas necessária, né? Isso aqui é uma fala de um servo de Deus que está sendo usado para falar com o sumo sacerdote Eli a respeito dos seus filhos que têm praticado grandes maldades diante da face do Senhor, servindo como sacerdote na casa de Deus e mesmo assim têm cometido pecados com as coisas do Senhor. E o Senhor repreendeu Eli por conta que ele não fez nada para impedir as barbaridades que os seus filhos faziam. Então, essa mensagem, ela é um aviso para o sumo sacerdote Eli, porque os filhos de Eli tratavam com desprezo os sacrifícios do Senhor. E por isso Deus usou um servo dele para ir até Eli dizer, né, que iria destruir a casa de Eli por conta desses pecados que os seus filhos cometiam. E Eli, meus amados irmãos, não fazia nada para corrigir os filhos. Apenas chamava a atenção, os filhos dele não ouviam e continuavam a pecar contra Deus e contra Israel. E Eli simplesmente deixava passar batido. Então, por isso, veio o juízo de Deus na vida de Eli, de seus filhos e de toda a sua linhagem. Meus amados irmãos, Eli, ele era sumo sacerdote e, além de tudo, juiz em Israel. E ele era da linhagem de Arão. Portanto, toda a família de Arão, os filhos homens, eles serviam no templo da casa do Senhor. Eles eram sempre sacerdotes, né? Para cuidar das coisas do Senhor. E eles eram uma linhagem específica que fazia tudo que o Senhor dizia que era para fazer ali no templo, né? E julgava as causas do povo. Enfim, fazia tudo que um sacerdote tinha que fazer, um sumo sacerdote. Mas, infelizmente, no tempo de Eli, ele não agiu como deveria agir, deixando os seus filhos fazer o que bem entender ali, brincando com a casa do Senhor, com as coisas do Senhor que tem que ser levadas a sério. Nós que somos, principalmente nós que somos servos de Deus, estamos dentro da casa do Senhor, que nós possamos levar as coisas de Deus com seriedade, com compromisso, dedicação, porque o Senhor vai requerer de nós se nós não fizermos as coisas do Senhor como manda o figurino. Porque passar a mão na cabeça de quem está pecando dentro da casa do Senhor não vai ter um fim bom, assim como estes aqui, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, não tiveram um fim bom, e nem o próprio Eli. Eli, meus amados irmãos, liderou Israel por 40 anos. E Eli, ele tinha 98 anos quando veio a notícia da guerra, de que Israel perdeu a batalha. E aquela batalha foi muito sangrenta, foi um massacre para o povo de Deus, porque morreram muitos. E por causa do pecado do povo, por causa desses homens aqui, Ofni e Finéias, por causa de todos eles que estavam ali praticando a maldade, o Senhor permitiu perderem a batalha. Mas mesmo assim, eles se lembraram da Arca da Aliança no meio da guerra e mandou que buscassem a Arca da Aliança para que pudessem ganhar a guerra. Porque a Arca da Aliança, meus amados irmãos, ela representa a presença de Deus no meio do seu povo. Então eles foram para a guerra sem a presença, mas depois se lembraram quando estavam perdendo a batalha, se lembraram e mandaram buscar a Arca. E aí os dois filhos de Eli foram acompanhando, né? Mas lá eles desceram à sepultura por causa dos seus pecados. Deus decretou a sua morte. Vou ler aqui o versículo que diz isso.
Aqui no versículo 31 do capítulo 2 de 1 Samuel diz assim, ó: é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E aí no versículo 32 diz assim: e você verá aflição na minha habitação, embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e lhe entristecer o coração. E todos os teus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ófnis e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Aqui é o versículo 34, o Senhor falando que eles 2 morreriam no mesmo dia. Porquanto eles não obedeciam o Senhor, fazia pouco caso das coisas do Senhor e eles eram rebeldes. Aqui diz, irmãos, ó, no versículo 12 do capítulo 2, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam seus deveres sacerdotais, e nem para com Deus, nem para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 pontas e então espetava a carne que estava cozinhando para a oferta e comia. E eles pegavam para si tudo que era bom no garfo e comia, enquanto ainda essas ofertas estavam sendo preparadas para o Senhor. Aquela porção que estava sendo preparada é para ofertar ao Senhor. Todo Israel levava suas ofertas e ali eram apresentadas diante do Senhor, eram queimadas as gorduras, né? Mas eles pegavam a melhor parte para eles. Aqui diz, ó, no versículo 15, mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava ali oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar, que eram os 2 filhos de Eli, né? E aí, os que estavam ali preparando, né, para ofertar, dizia: deixa primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser. Assim respondia o auxiliar. Mas eles diziam: não, entregue a carne agora, senão tomarei a força. Os pecados desses jovens eram muito grandes à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo as ofertas do Senhor. E além disso aqui, irmãos, porque isso aqui era um crime contra Deus, porque essas ofertas não poderiam ser tocadas, né? Tinha que preparar tudo certinho. Tinha toda uma maneira de seguir ali a preparação das ofertas do Senhor. Mas esses jovens aqui, que eram para estar sendo úteis na obra do Senhor, faziam tudo ao contrário, de qualquer maneira, e pecando contra Deus. Além de eles pegarem toda a melhor parte das carnes, das gorduras para eles, e além disso, eles ainda se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, ali na casa do Senhor. Então, eles não tinham um pingo de escrúpulos, eles não tinham um pingo de temor ao Senhor, e por isso eles pagaram com a vida, irmãos. Então, meus amados irmãos, quem serve ao Senhor precisa fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Estando em pecado, eles continuavam a servir ali na casa do Senhor. E Eli, diz a palavra do Senhor, que ficava sabendo de tudo isso, mas apenas falava, eles não ouviam, não davam ouvidos ao pai e continuavam a praticar tudo de errado, tudo de ruim, que os levaram à morte, né? Então, olha o perigo de não obedecer o Senhor. Olha o perigo de achar que pode fazer tudo e mesmo assim estar lá servindo ao Senhor, como se Deus não estivesse vendo. Mas o Senhor, ele tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. E ele há de julgar cada um de nós pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. É por isso que nós precisamos viver uma vida de verdade com Deus. Ele vai sim cobrar de cada um de nós pelas nossas atitudes errôneas que pudermos praticar, achando que ele não vai fazer nada. Meus amados irmãos, enquanto tudo isso estava acontecendo, Samuel crescia cada vez mais estimado pelo Senhor. O Senhor se agradava muito da atitude de Samuel. Samuel era sempre correto diante de Deus, desde pequeno. E ali Samuel, né, estava sendo preparado por Deus, porque depois de Eli foi Samuel que liderou o seu povo, foi juiz, profeta e sacerdote ali em Israel, né? Então, assim, Deus sempre vai colocar alguém para substituir aquele que não faz o trabalho direito dele. Por quê? Só quem é insubstituível, meus amados irmãos, é Deus, é Jesus. Mas nós, se não fizermos como o Senhor manda, como o Senhor ordena, seremos substituídos por quem vai fazer. Porque Deus tem sempre alguém para ele usar, se você não quiser ser usado. Mas o Senhor não vai deixar a obra dele parar. Nada vai ficar parado porque você não faz direito ou porque você não quer fazer. Se a gente não quiser fazer, Deus usa quem quer. E Deus preparou Samuel, que assumiu o lugar de Eli quando Eli morreu. E como que Eli morreu? Quando houve a guerra entre Israel e os filisteus, né? Ali os seus 2 filhos foram mortos na guerra. E aí veio um homem benjamita avisar. E 4.000 soldados já haviam morrido ali na guerra. E
continuaram a guerrear depois que buscaram a Arca da Aliança e perdeu mais 30 mil homens de infantaria. E ainda a Arca do Senhor, que tinha sido trazida, porque eles achavam que se buscasse a Arca eles venceriam a próxima batalha, mas eles não venceram, porque, amados irmãos, a presença de Deus não estava mais com eles estavam em pecado, o Senhor não ia mais dar a vitória para aquele povo. Precisava haver arrependimento para que o Senhor pudesse dar a vitória. Então eles perderam a guerra e Deus ainda permitiu que os filisteus levassem a Arca da Aliança para a terra deles, né? Apesar de que só foi tragédia acontecendo na casa dos filisteus por causa da arca que estava lá. Tudo quanto é tipo de praga, doenças, enfermidades assolaram esse povo enquanto a arca esteve lá com eles. E quando eles devolveram a arca, ainda devolveram ofertando com ouro, com várias coisas que conta aqui na história. Não vou entrar nesse detalhe. Mas eles devolveram com muitas ofertas de pedido de desculpa, porque levaram a arca do Deus de Israel para lá. Então só causou mal para eles, então não adiantou eles levar. Mas Deus permitiu para eles ver o poder que esse Deus tem. E que a presença de Deus não é brincadeira. A presença de Deus, ela é válida na vida de quem busca e adora o Senhor. Os filisteus, eles são idólatras. Eles adoravam esculturas, imagens. Eles tinham os deuses dele lá. Então o Senhor jamais, né, ia permitir eles serem abençoados com a presença do Senhor lá na casa deles, porque eles também não eram dignos. Mas o povo de Deus teve que ter essa lição para se consertar diante do Senhor. Meus amados irmãos, o mais interessante quando a gente vai ler no texto é que diz da palavra do Senhor que quando esse homem benjamita veio trazer a notícia que Israel tinha perdido a guerra e que os 2 filhos de Eli estavam mortos, Eli se entristeceu muito, mas quando falou que a Arca da Aliança foi levada, então Eli se entristeceu muito, se atormentou muito. E Eli já era velho, tinha 98 anos de idade, já não enxergava mais. Ali, de tão atormentado que ele ficou em saber que a presença do Senhor não estava mais no meio do seu povo, ele caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. O Senhor já tinha dado esse aviso que morreriam seus 2 filhos e cumpriu. A esposa de Finéias, ao saber que o seu sogro estava morto e seu marido também, assim como seu cunhado, e quando ficou sabendo que a Arca do Senhor foi tomada, que a presença de Deus não estava mais em Israel, ela imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz ao seu filho. E as mulheres que estavam ali fazendo o parto dela perguntou qual seria o nome do menino. E ela disse que seria Incabou, porque significa foi-se a glória de Deus. Então ela, muito triste, queria dar esse nome para o menino, porque ela disse que a glória de Deus não estava mais no meio do povo. E isso era considerado como uma tragédia. Imagina nós que somos servos de Deus, saber que Deus não está mais conosco, que Deus se afastou de nós e nós estamos agora à mercê, né, do inimigo. Imagina, irmãos, a tristeza no nosso coração de saber que Deus não é mais conosco de maneira alguma. Então foi isso que ela sentiu ali. E por isso morreu também. 4 mortes em apenas um dia, irmãos. Foi muito triste toda essa história, mas tudo pra gente compreender que não se brinca com as coisas de Deus, que não se pode fazer de qualquer maneira a obra do Senhor, que nós viemos nos converter de verdade, porque Deus, ele vê todas as coisas, todas as nossas atitudes, nossas falas, tudo que nós fazemos, Deus vê. Então não adianta querer se esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. É melhor praticar o que é certo, o que é correto diante do Senhor, honrar o Senhor, para que ele nos honre também. Como ele disse aqui, eu li, ele não vai honrar quem não honra ele só honra quem honra ele, quem exalta e engrandece ele, quem vive a verdade que é pregada dentro da palavra dele, irmãos. Então, a tragédia foi grande no meio dessa família. Muitas mortes aconteceram ali, mas tudo isso para que houvesse conserto no meio do seu povo, para que todos viessem a temer, né, a estar praticando esses mesmos pecados que os filhos de Eli, que Eli também foi negligente, e que venham se exemplar para não cair no mesmo erro e pagar também com a vida. Porque toda a descendência de Eli agora estava condenada a morrer no vigor da idade. Imagina você saber que a sua descendência, todos os homens, vai morrer jovem por causa dos pecados dos antepassados. É triste, irmãos, mas é uma realidade, diz a palavra do Senhor. Que nós viemos nos exemplar com essa história, para que nós não viemos perecer também, que viemos dar ouvido à palavra do Senhor, mudar de vida, fazer o que agrada ao Senhor, deixar o Senhor nos usar de verdade, renunciar a esse mundo, os pecados, tudo que o inimigo nos oferece, não vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor, adorar Ele, porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos guiar no caminho dEle, para que possamos ser úteis na sua obra, quando nós formos partir dessa terra, seja para a glória dEle, morar no céu para sempre com Ele, e não a gente ser condenado eternamente. Então, que nós possamos tomar
essa história como uma reflexão para nossas vidas. Como é que estamos servindo ao Senhor? De que maneira nós estamos na presença dele? Estamos praticando o que é certo ou o que é errado, o que é pecado diante do Senhor, achando que ele não está vendo ou achando que não é nada demais? Cuidado, porque o Senhor avisa pela sua palavra. Quando nós pregamos uma palavra como essa, é para despertar a não praticar tais erros achando que não vai ter punição, porque tem. Tudo que nós fizermos aqui na terra, vamos dar conta ao Senhor. E o Senhor, ele tem juízo para aplicar na vida daqueles que não obedecem a sua palavra e que vivem uma vida de pecados e ainda está dentro da casa do Senhor dizendo que serve o Senhor, só que se servisse não praticava o que pratica. Que nós possamos então deixar o Senhor transformar as nossas vidas, nossos corações, que nós possamos deixar tudo de errado para trás e seguir confiantes naquilo que o Senhor tem para nós, praticar a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a meditação de vocês, para a minha meditação. Eu já meditei muito nesse texto, eu gosto muito desse texto. Que nós possamos criar os nossos filhos, né, da maneira que agrada o Senhor, sempre mostrando para eles dentro da palavra que o Senhor não tolera pecado, não tolera engano dentro da casa dele, e que possam viver uma vida verdadeira, que possam ser servos fiéis ao Senhor, leais a Deus em toda maneira de viver. Vamos orar? Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda honra, meu Senhor, toda glória, Pai. Teu nome seja adorado, exaltado e engrandecido para sempre em nossas vidas, meu Senhor. Ó Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, Pai, sabemos que tem muitas coisas, ó Deus, ao qual precisamos renunciar, ó Pai, para que possamos te agradar, Senhor. Que o Senhor nos dê condições, Senhor, de viver uma vida fiel diante do Senhor. Que nós possamos viver uma vida de renúncia, Senhor. Que possamos deixar tudo de errado que nós praticamos para trás, Senhor. Que possamos deixar o Senhor nos transformar verdadeiramente de dentro para fora. Que possamos, ó Deus, eliminar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que possamos respeitar a casa do Senhor, que possamos honrar a casa do Senhor, meu Deus, fazendo o melhor de nós para ti, Jesus. Sabemos, ó Deus, que hoje em dia, nesse mundo que vivemos, muitos, Senhor, não têm, ó Deus, obedecido às tuas leis e mandamentos, Senhor, mas coloca um desejo no coração do teu povo em se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Pai, e que possam se aproximar de ti, Senhor, porque a tua palavra mesmo foi clara, Deus, que nós possamos não tratar com desprezo as coisas do Senhor, porque o Senhor vai desprezar aqueles que te desprezam, Pai. Que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, cada vez mais firmes na tua presença, que possamos adorar o Senhor Espírito em verdade e fazer tudo aquilo que te agrada, Senhor. Usa-nos, Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer, que possamos ser vasos de honra na tua presença, usados, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Elimina do meio de nós todo o pecado, Senhor, tudo aquilo que ainda praticamos que te desagrada, que te entristece, Deus. Ó Deus, a única coisa que vale a pena é te servir em espírito e em verdade, porque sabemos que tem uma recompensa, Senhor, para aqueles que forem fiéis a ti, para aqueles que buscar o Senhor em espírito e em verdade. Ó meu Deus, sabemos que o Senhor tem uma vitória, uma bênção, o Senhor tem salvação para aqueles que te adorar até o fim e renunciar por amor à tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, toca na vida de cada irmão aqui, de cada irmã, de todas as pessoas que entraram aqui nesse vídeo, Senhor, que ainda não fizeram compromisso contigo, mas toca no coração dessas pessoas que venham buscar o Senhor, que venham dedicar suas vidas para a glória do teu nome, Senhor, para que o Senhor possa transformar a vida delas e que o Senhor possa dar alegria, sustento, ó Deus, transformando, libertando, curando, salvando, abrindo porta onde não tem, Senhor, porque o Senhor é o Deus que abre porta e ninguém fecha. E se o Senhor fecha, ninguém abre. Em nome do Senhor Jesus, que possamos tomar posse da tua palavra, Senhor. Através desse vídeo aqui, fala com o teu povo, Senhor. Ó Deus, responde as orações do teu povo, segundo a tua vontade e o teu querer, ó Pai. Eu sei que muitas pessoas aqui, Senhor, colocaram um pedido de oração, que o Senhor esteja abençoando elas, meu Senhor. Respondendo, Pai, as orações das tuas filhas e dos teus filhos no teu tempo, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa vida, Senhor, decorrer do nosso dia, a nossa noite. Nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor. Ser conosco, meu Senhor, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que o Senhor abençoe vossas vidas. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Tchau.